E aí eu te falo a hora que tiver ok aqui para mim, tá bem? Ok. Eu espero que todos tenham tido condições de assistir o conteúdo e ter lido o conteúdo que o Luiz mandou, né, anteriormente, para que a gente pudesse conversar com mais, tendo assim o que perguntar. Então, Luiz, agora é com você. Ok. Eu agradeço a todos. E a intenção, como vocês viram no vídeo, como o assunto ele abrange muitos meandros, muitos detalhes, muita coisa que nem nós sabemos ainda, conversando com o Anderson, nós fizemos a opção de fazer esse texto, ele foi revisado pelo Anderson, voltou, eu revisei, ele revisou, e nós chegamos à conclusão que ele seria uma boa porta de entrada para que a gente abrisse, já de certa forma, diretamente uma discussão, onde vocês, ou quem desejar, possam colocar diretamente perguntas, de preferência seguindo a ordenação que foi feita no texto, né? Então, eu espero que todos tenham lido, para que a gente possa ter um segmento dentro dos tópicos que foram listados, começando pela parte do histórico. Enfim, vou também pedir o auxílio, a ajuda, o amparo dos irmãos que já têm um caminho, já tiveram experiências em outras casas, em outros trabalhos, como o Anderson, Alaro, Oscar, Ilma, Taíde, Roberto, né? Não sei se algum de outros de vocês já tinham tido alguma experiência prévia com a bebida em outros locais. Mas, enfim, muito do que vale realmente é a interpretação individual do seu interno, e principalmente das figuras simbólicas que a gente tem possibilidade de trabalhar quando está com a bebida no organismo. Então, eu já vou direto para o assunto, né? Nós vamos deixar em aberto, já para possíveis questões ou colocações ou dúvidas. Se por acaso eu não entender o áudio, eu vou pedir que ou a Gabi, acho que a Gabi que está responsável, que ela digite a pergunta, que eu posso ler aqui no chat, e a gente abre a discussão por tópicos, por perguntas, né? Então, o que eu posso falar, vou começar a falar primeiramente, acho que da minha experiência. A primeira vez que eu tomei ayahuasca, fazem mais de 30 anos. Me chamaram para tomar uma tal de uma bebida lá uma casa de ayahuasca, perto de São Paulo, e eu não sabia, não tinha a menor ideia do que se tratava a coisa. Eu, depois, com o tempo, eu vim entender o que era a casa, qual era a orientação da casa. Era uma casa ligada ao Ceflures, né, o pessoal do Padrinho Sebastião, e aconteceu uma coisa muito sui generis comigo. Era um inário, um trabalho longo, um trabalho inário, que ia demorar praticamente a noite inteira. Eu e a pessoa com quem eu fui não ficamos até o final do trabalho. A gente estava muito cansado por volta das 3 horas da manhã, mas o que aconteceu de engraçado comigo foi o seguinte, que eu não conhecia os hinos, mas eu cantava todos os hinos como se eu os conhecesse há muito tempo. E isso me chamou muita atenção. Foi a única experiência que eu tive lá atrás, né? E depois eu fui atrás desses inários para ler, pedi para copiar e tal, mas a coisa foi se dispersando, foi se diluindo. E a outra coisa que eu me lembro é que eu fiquei no fluxo do efeito da bebida, uma vez que trabalhos longos, a gente bebe a bebida 2, 3, 4 vezes, né? Para conseguir dar conta do inário longo. Eu lembro que eu fiquei uns 3, 4 dias após esse trabalho de inário, ainda tendo flashbacks, tendo, não digo miração, né? A gente vai falar um pouco sobre essa parte da miração, mas tendo realmente flashbacks sobre as coisas que eu tinha visto naquele trabalho. E foi muito bom, realmente foi muito bom. Aí eu fiquei acho que uns 15, 20 anos sem ter contato com a bebida. E vim ter contato com a bebida aqui de novo em Goiás. E desse contato com a bebida aqui em Goiás, eu fui virando
uma pessoa que passou a utilizar a bebida com mais frequência. Inclusive, eu vim conhecer o Anderson, a Lara, o Oscar e a Ilma em casa de Daime. Como vocês lembram, quando eu falei um pouco, quando a gente comentou sobre o histórico da ordem, o conhecimento prévio de alguns de nós foram através de casas de ayahuasca. E foi uma experiência, sempre uma experiência muito boa. Na minha caminhada com o uso da ayahuasca, pouquíssimas vezes eu vomitei, passei mal ou tive problemas. Uma vez eu tive um problema sério em Abadia de Goiás, na casa de um padrinho que segue o Ceflures, era um inário do Irineu. Eu sei que por volta lá do hino 65, 66, quando começou a segunda parte do trabalho, eu sofri um assédio da ala da escuridão muito sério. Foi durante mais ou menos uns 30 hinos que foi muito difícil, muito mesmo difícil. Aí, do mesmo jeito que veio, foi embora. E eu percebi que eu consegui localizar, no meio dessa história, de onde é que estava vindo aquela energia. Quando eu consegui localizar qual era a origem, eu consegui fazer a reversão do quadro. E o inário continuou e foi muito bem, obrigado, até o final do inário, até concluir o inário. Então, assim, na minha experiência, embora eu tenha visto bastante gente fazer trabalhos de limpeza, sair para vomitar, especificamente em alguns hinos, que nós vamos comentar também, são alguns hinos que chamam uma disciplina interior, o hino do Tucum, o hino do Germano Guilherme 38, o Cruzeiro, são hinos altamente disciplinares. Portanto, muitas vezes o irmão que está fazendo o trabalho, ele não está lá muito centrado, muito firme, e ele é chamado a fazer um trabalho de limpeza. Então, muitas vezes acontece, quando entrava o hino do Tucum, meio salão sai para fazer limpeza, né? Sai, vomita tudo que tem que vomitar, bota tudo que não interessa, ou que não lhe serve mais para fora, e volta para dentro do inário. Então, depois disso tudo, como eu falei naquela live sobre o histórico da ordem, né? Nós optamos por, já quando existia a ordem, nós optamos por sair das casas de Daime, que a gente estava trabalhando, e por uma graça divina, eu diria por uma bênção divina, essa casa, a nossa casa, utiliza a ayahuasca. E utiliza a ayahuasca das formas, em linhas gerais, que eu descrevi no texto. Nós vamos, na hora, discutir sobre isso também. Então, eu queria deixar agora em aberto, depois desse pequeno prólogo, para que a gente comece já direto a discussão. Então, está aberto para vocês, para quem quiser perguntar, o que quiserem perguntar em relação, primeiramente, ao histórico. Ok, Luiz, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora para a Gabriela fazer a mediação para a gente. Tá bem, Gabriela? Oi, boa noite. Tudo bem, Lara? Como eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se tem perguntas aqui no chat, Lara. Tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Ainda não, desculpa. Não temos perguntas ainda. Alguém quer comentar? Vai, Oscar. Começar comentando alguma coisa aí, já que não apareceu pergunta, né? A gente falou muito bem do negócio do vômito, né? Quando a gente toma o ar. Tá ruim o áudio. Oi? Tá ruim o áudio. Vê se melhorou alguma coisa? Ah, beleza. Melhorou. O Luiz falou aí do problema de vomitar. Acontece muito quando se bebe ayahuasca, né? O confronto, às vezes, de energias nervosas, né?
acontece também de acordo com a bebida, de acordo com o que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo um momento de uma energia boa, de uma frequência boa, né? De uma vida moral, como se diz, autêntica, a gente vai ter bons momentos na ayahuasca. Se a gente vive uma vida meio desordenada, vai acontecer coisas desagradáveis, vai sofrer, às vezes, durante a bebida. A recomendação, né, sempre que a casa avisa para ter uma comida leve no dia que precisar beber ayahuasca, não beber bebida alcoólica 3 dias antes, 3 dias depois, exatamente para o seu organismo estar bem, chegar a estar bem com a bebida, né? Então, essas recomendações das pessoas que não têm costume de tomar, sempre às vezes, por falta de aviso, acontecem essas coisas. Poxa, ninguém me falou nada, eu comi uma feijoada, e aí o negócio fica meio pesado, né? Na hora que vai fazer bebida. Então, eles têm essas recomendações na gente quando vai usar a bebida. Na casa do Irineu, as pessoas eram 3 dias antes, 3 dias depois, sem comida, sem comer carne, carne até que comia, né? Mas ele recomendava que ficasse devagar na coisa. Mas bebida alcoólica, sexo, droga nem se fala, acho que nem falava em droga, porque ele não permitia isso às pessoas que frequentavam a casa dele. É isso que eu queria acrescentar aí no início aí para o pessoal ouvir. Eu posso aproveitar a fala do Oscar antes de passar para a pergunta, Gabriela? Pode sim, Lara. É o seguinte, assim, de fato, esse preparo físico é super importante para que haja um bem-estar em relação a essa energia da ayahuasca, né? Então, o Oscar está coberto de razão quando ele faz essas recomendações, até porque isso a gente aprende nas religiões daimistas e, enfim, outras também que fazem uso da bebida. Agora, o nome que se usa nessas casas é limpeza. E, às vezes, é necessário, de fato, você pôr para fora um pouco daquilo que está te incomodando. Então, eu acho que o vômito e outros tipos de limpeza, como ir para o banheiro fazer xixi, fazer cocô, enfim, chorar, tudo isso faz parte de um processo de resolver simbolicamente coisas que estão te incomodando energeticamente, que precisam sair. Então, eu acho que a gente também não deve entender essas limpezas, seja elas de qual ordem for, seja o vômito, seja o choro, seja, enfim, o riso, como um problema. Muito pelo contrário, eu entendo que são... isso está... é o modo que o corpo tem de lidar com essas energias, e com certeza depois que essas limpezas acontecem, a gente fica mais leve. Então, assim, não necessariamente as pessoas vomitam quando bebem o ayahuasca só porque comeram coisas pesadas. Isso nem sempre é assim. Já aconteceram com várias pessoas que eu conheço, inclusive comigo, de estar tendo uma alimentação super leve, precisar dessa limpeza e ser muito bom depois que isso passa, né? Então, eu acho que são processos internos muito complexos que podem, sim, nos ajudar a fazermos essa tal dessa reforma íntima que é tão árdua, né, para nós e tudo. Então, eu queria só acrescentar esse outro aspecto. Eu estou falando isso, e já vou finalizar, em função de, inclusive, existem ramos da psicologia que sugerem esse tipo de tratamento com vômito, por exemplo. Pode parecer muito estranho, grotesco, mas é uma forma de você pôr para fora determinados sapos que você engole ao longo da vida. Então, a psicologia transpessoal, por exemplo, tem tratamentos assim. A gente tende a achar que o vômito é um problema patológico, ou uma doença, ou uma coisa muito complicada, e nem sempre é assim. Ele pode ser, sim,
um modo de você se livrar de questões emocionais que estão aqui trancadas na sua garganta, enfim. No caso da ayahuasca é muito mais profundo, porque não é só na garganta, é no corpo inteiro, são energias que não estão te fazendo bem, então que é necessário pôr para fora. E aí eu acho que a gente pode considerar esse um saber que é sagrado, né, assim, no sentido de ser muito, muito profundo, e que a gente pode, sim, aceitar isso não como uma peia somente, mas também como uma bênção que a gente está recebendo. Era isso. Foi bom você falar, eu tinha esquecido desse detalhe, né? A ayahuasca, ela age não só no corpo físico, né? Nos nossos outros demais corpos, né? Técnico, etc., né? No nosso emocional. Então, realmente é isso mesmo. Às vezes a pessoa está com tudo aparentemente normal e eu fiz tudo certo, vomitei, passei mal. Então, isso é normal. O objetivo da Bíblia é exatamente limpar as coisas que não estão fazendo bem para a gente. E muitas vezes não é só a comida, né, que a gente ingeriu que está fazendo mal para a gente. Vem do emocional, vem de determinadas, de tudo, né? Tudo que a gente passa. Então, tudo que acontece quando a pessoa tomou ayahuasca é normal. Não precisa assustar que nada está fora errado ali, não. Isso que eu queria acrescentar. Obrigado aí, Lara. Roberto, você gostaria de falar ou para complementar, ou eu posso fazer a pergunta da Ana Lúcia? Pode fazer a pergunta da Ana Lúcia, enquanto eu tento voltar aqui um pouquinho normal. Pode fazer a pergunta da Ana Lúcia, que eu estou muito trêmulo. Tá bom. Eu tomei o remédio agora. Luiz, tá certo. Luiz, você quer fazer algum comentário sobre o que a Lara falou? Eu posso fazer a pergunta? Vou fazer esses comentários depois, então pode fazer a pergunta da Ana. Eu já li, mas pode fazer no áudio. Durante o uso da bebida na ordem, tem a possibilidade de ter assédio das sombras? Bom, Ana, o que eu posso falar para você é não só com a bebida. Sem a bebida, pode sofrer assédio dentro da ordem também. Então, assédio não é uma especificidade de quando se toma a bebida. Vai depender do padrão vibracional de cada um de nós, de como é que está a nossa centralização interna dos corpos, para que haja ou não um espaço para assédio. Como a ayahuasca, ela trabalha com sinapses cerebrais, e trabalha com ampliação de consciência, e trabalha com uma amplificação da percepção espiritual, pode ser que você tenha um assédio, mas assim, tudo é experiência e tudo é para ser avaliado enquanto aprendizado. Então, o assédio pode acontecer em qualquer momento, vai depender de cada um de nós. Não vou dizer que a ayahuasca amplifica, eu acho que não seria justo falar isso. Eu acho que seria justo dizer assim, que o assédio acontece por uma permissividade da não atenção de cada um de nós ao eu interior, eu diria assim. Ou seja, a vigilância interna, a autoobservação, a atenção. Muitas vezes ocorrem mistificações também, quando a gente trabalha com ferramentas como ampliadores de consciência, como a ayahuasca, pode ser que, dependendo da frequência que a pessoa está, ela cria um grande estado de mistificação e acha que aquilo é uma maravilha, uma verdade. Por isso que o Irineu, quando quando vem aqui na ordem, e por diversas vezes, quando ele esteve na ordem, ele falou assim, a miração, o que as pessoas ficam visualizando, de mandalinhas, de formas visuais, etc., não é bem o sentido do trabalho. Pode até acontecer, mas não é o sentido que deve ser dado ao trabalho com a ayahuasca aqui dentro da ordem. Me parece que o trabalho da ayahuasca dentro da ordem é mergulho interior, sair da ilusão e cura
no âmbito espiritual e físico, que envolve físico, mental, emocional e espiritual. Respondi? Ela disse que respondeu e agradece. Eu agradeço a você, Temos Ana. uma, Manda. temos uma pergunta da Elbia. Quem tem algum tipo de problema psiquiátrico que ainda não desenvolveu, exemplo, esquizofrenia, que tem vários tipos hereditários e tem fundo de depressão, tomar o chá pode trazer algum risco para desenvolver essa doença? Olha, Elbia, vou te falar até onde eu tenho conhecimento. Talvez alguém mais aí possa complementar. Se você não sabe que é um paciente com característica psiquiátrica em estados esquizofrênicos, ainda não desenvolveu, ninguém vai saber na hora de fazer uma entrevista se você pode ou não pode, ou não deve tomar bebida. Ninguém que vai fazer uma entrevista tem como julgar um estado que ainda não apareceu. Se você, numa entrevista, falar que tem histórico familiar de esquizofrenia, ou estados maníaco-depressivos, ou bipolares, ou qualquer outro estado nesse sentido, muito provavelmente eles vão vetar o uso. Muito provavelmente. Né? Quanto a um estado de depressão, aí já muda o assunto. Se você leu o texto que a gente fez, você vai ver que existem estudos já muito avançados sobre tratamentos de quadros de depressão, de quadros bipolares e algumas coisas assim mais que não são tão verticais, né, enquanto todos que a ayahuasca tem ajudado muito. Por exemplo, as universidades federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade de São Paulo, da Unidade de Ribeirão Preto, são 3 federais que estão realizando, já faz tempo, estudos clínicos, médicos, com grupos de controle, com grupos que estão tomando ayahuasca, sobre estados depressivos. E o que eles estão observando? Que com a utilização da bebida, o que um remédio alopata demoraria, em média, 15 dias para dar o primeiro nivelamento no estado depressivo, tipo assim, 70%, 75% dos pacientes que têm quadro depressivo, no dia seguinte e durante a semana inteira, 10 dias, a diminuição do quadro depressivo, a curva vai lá para baixo. Então, a ayahuasca, ela agiu de uma forma que a pessoa pudesse mergulhar no seu interior, ao meu entender, e observar que isso é um quadro que ela pode ter uma atuação sobre, ela pode ter um controle. Então, eu já vou abrir um parênteses aqui. Eu acabei de passar no grupo da Irmandade da Luz 2 links, especificamente para um vídeo, que se chama Ayahuasca, a Serpente e Eu. Esse vídeo está mostrando o trabalho de uma clínica que está citada aqui no texto, no Peru, que se chama Taquiwasi. Essa clínica foi montada por um psiquiatra francês que se chama Jacques Mabit, que esteve no Peru, tomou contato com a bebida e recebeu do astral uma tarefa específica de utilizar a ayahuasca para tratamento de drogados ou de pessoas com problemas mentais e de depressão. Não digo problemas mentais, que fica uma coisa muito genérica, né? Mas estados depressivos e esse tipo de coisa. Aliada ao xamanismo local, aliada aos pajés e xamãs locais que atuam como consultores da clínica nos tratamentos. Então, assim, esse vídeo é imprescindível de ser visto. Ele tem que ser visto, porque ele está mostrando como é a bebida,
como é o universo simbólico, como é feito o tratamento de purga antes de tomar a bebida. Os pacientes ficam 30 dias fazendo desintoxicação, tomando chá de Ayurveda, indo para o meio do mato, não comendo sal, fazendo rituais de limpeza orgânica, mental, emocional, espiritual, para chegar numa sessão xamânica de ayahuasca. E após a sessão xamânica de ayahuasca, no dia seguinte, o pessoal que participou da sessão tem uma roda de prosa com psicólogos e psiquiatras da clínica que conversam sobre o processo simbólico do que eles viram no trabalho da ayahuasca. Então, dos trabalhos que eu já vi, que não são muitos que eu vi, mas do que eu já vi, que tem aí para oferecer, esse é um trabalho de ponta, sim, é o cara lá na frente. Uma coisa absolutamente improvável, psiquiatria moderna, contemporânea, lidando com xamanismo puro, isso é só lá que eu estou vendo. Muitas vezes, os ayahuasqueiros, eles montam um trabalho sem denegrir ou sem quebrar o mérito, né, de pessoas que montam trabalhos da ayahuasca. Tem muita coisa boa, tem muita coisa séria, tem muita gente que quer fazer direito mesmo, que quer se utilizar do trabalho para levar, para auxiliar na cura, para dar apoio, amparo para muita gente. Mas tem muito picareta na história, tem muita gente mistificada e mistificadora, que muitas vezes acham que estão fazendo a coisa, o ó do Orogodó, está na ilusão completa. Portanto, beber ayahuasca exige uma série de ponderações na coisa toda. Setting, de onde ela vem, quem é que está coordenando, qual é a egrégora que está tomando conta do trabalho. Tem todo um aparato em volta que não é deixar só na cabeça de quem sabe fazer, ou quem sabe um jeito, né? Porque tem inúmeros jeitos de fazer bebida, faz lá a bebida do seu jeito, monta um grupo e se mete ao que a gente chama de neo-xamanismo, ou neo-ayahuasqueiros, que é essa infinidade de linhas que tem, muitas vezes, que não estão fazendo muita coisa do bem, não. Não que eles estejam com má intenção, é que a ilusão falou mais alto. Então, tomar ayahuasca é remédio de ponta, remédio espiritual, remédio de alto efeito na autoobservação, mas precisa prestar atenção, precisa tomar certos cuidados. Para chegar num trabalho como a Takiwasi, eles têm uma enorme prerrogativa, uma preparação muito longa, o trabalho não é de uma semana, muitas vezes o trabalho demora 6 meses, 9 meses, 1 ano, o camarada fica lá internado direto na clínica, trabalhando, participando, fazendo limpeza, para chegar nas sessões terapêuticas xamânicas com ayahuasca. Então eu peço, quem não viu, eu sei que bastante gente já viu esse vídeo, quem não viu, veja. Um link é do YouTube, com uma definição, tal, definição 480, mas é tudo falado em francês e espanhol, mas tem subtítulos em português. O outro link é o da clínica, Takiwasi, que tem 12 páginas de vídeos. Esse vídeo está lá porque o vídeo é deles também, só que é falado em francês, não tem tradução. Mas tem outros vídeos de dentro da clínica. Inclusive, nesse vídeo da Ayahuasca, Serpente e Eu, tem uma hora que tem um depoimento de um padre jesuíta. Gente, vocês não vão acreditar no que o cara está falando do universo simbólico. Ele destrincha o simbolismo da coisa e mostra, ó, o simbolismo da serpente é assim, vem assim, isso aqui tem esse significado do xamânico e tal. E é tudo em cima do universo simbólico. Respondi? Me alonguei, né? A Elbe agradece a explicação. A gente que agradece. Tem mais uma da Ana aqui? Quer saber?
Tem. A Ana Lúcia quer saber se a bebida é considerada alucinógeno. Bom, Ana, essa eu te respondo na lata. Quando alguém tem uma alucinação, é uma coisa individual, não é? Você acha que é possível 2, 3 ou 4 pessoas terem a mesma alucinação? Não. Por quê? Em uma sessão de trabalho com ayahuasca, muitas vezes acontece de 2, 3, 4 ou mais pessoas terem a mesma visão. Eu vou te passar um relato meu. Quando a gente estava, eu, Anderson, Lara, Oscar, Ilma, não lembro se nesse trabalho Roberta e Taíde estavam também, mas aconteceu o seguinte, era um trabalho de concentração, que é um trabalho assim, você toma a bebida, fica 1 hora quietinho, aí depois no final, canta os hinos novos e termina o trabalho. Nesse período de meditação, de ficar quietinho, todo mundo fica de bico fechado, o tempo todo, só meditando, fazendo sua introspecção com a ayahuasca. Bom, nos últimos 5 minutos desse trabalho, aconteceu uma coisa. Eu estava lá sentadinho, concentrado, e eu vi que começou a descer de cima uma luz muito forte, um foco de luz muito forte, branca. Começou a descer, 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 parou em cima da mesa, no centro do trabalho, bem em cima da mesa, e aí ela fez assim, vum! Ela expandiu para todos os lados. A pessoa que estava na minha frente na mesa foi jogada para trás e caiu no chão. Foi tão forte o impacto da luz nela que ela foi para o chão. Era o Gladstone. O pessoal deve lembrar desse dia. Aí eu fiquei quieto, não comentei com ninguém. Depois que acabou, eu fui comentar o que eu tinha visto com outro trabalhador. Ele falou, eu vi a mesma coisa. Assim, não é uma alucinação, não é um alucinógeno. Ele tem um componente que é um alcaloide, que é a dimetiltriptamina. Um alcaloide pode ser um alucinógeno, mas não é nesse caso. Nicotina é alcaloide, dimetiltriptamina é alcaloide, cocaína é alcaloide. Tem vários alcaloides que têm usos medicinais. E no organismo nosso, são vários alcaloides que são produzidos automaticamente. Quase todos os termos técnicos que terminam em INA e INA são alcaloides. Nicotina, dimetiltriptamina e assim vai, não é? Então, assim, não é um alcaloide, embora muitos falem que é alucinógeno. Então, se não provoca alucinação, não é um alucinógeno. Obrigada. Eu que agradeço. Quer passar para o Roberto? Posso falar já? Pode. Vai. Bom, desculpe se a voz sair muito trêmula, porque eu estou numa vibração, assim, eu acho que de 320 watts por segundo. Então, estou muito... vibrando muito, tremendo muito. Mas eu quero contar uma história para vocês, que eu acho que... Não estou entendendo, Gabi, está cortando a tua fala. Gabi? Acho que ela caiu, Roberto. Pode falar, depois ela volta. Acho que ela tinha alguma coisa para falar. Pois é, mas ela não está presente, a imagem está congelada. Oi, Roberto? Não, eu não falei, não. Oi, gente, não, eu não quero falar, não. Eu falei que eu fazer essa pergunta depois de você. Tá bom. Deixa eu respirar fundo para ver se eu busco equilíbrio aqui. Mas essa minha fala, ela deveria ter sido, como na semana passada eu não tive condições de estar pior do que eu estou agora,
mas ela começa com uma curiosidade muito grande que eu tinha, e que eu acabei desencadeando uma conversa com a Cida, há uns 20, 30 dias atrás, sobre a ida do mestre Irineu para o Acre. Então, a gente, pelo menos até onde eu sabia, eu não vi nenhuma descrição muito mais detalhada desses livros que foram naquela tese, tanto no trabalho de hoje, eu não vi isso com mais detalhes como eu imaginei que fosse. Então, eu conversava com a Cida, a discussão foi em torno de ocupação do negro naquela área, na costa maranhense e paraense, e no acesso ao Acre, naquela época, nos idos de 1880, 1890, até o início do século XIX, 1910, 1920. O que é isso, Oscar? Ele apertou sem querer. É só sair, Oscar, dessa tela aí. Bom, como o meu espírito de engenheiro de transporte, eu fui tentar mapear, naquela época, os primeiros planos viários do Brasil, 1800, e, de fato, há um plano viário, rodoviário, de 1845, se não me falha a memória. Foi o primeiro plano viário do Brasil. E não constava no plano rodoviário nenhuma rota mapeada, a não ser nas colônias que ficavam no Nordeste, na costa leste do país. Então, eu fiquei com isso na cabeça e comecei a procurar mais tarde e fui vendo alguns planos viários, de modo que o mais que introduz as rodovias que pudesse ser trafegada no interior da Amazônia foi o plano de 1938, um plano rodoviário de 1938, que previu algumas ferrovias, como a que já estava construída nessa época, Madeira Mamoré. Então, ele só podia entrar lá, o mestre Irineu só podia entrar lá de barco, que eram os batelões que aconteciam naquela época. Aí, bom, nessa época, meu avô, isso todo mundo sabe, meu avô, pai da minha mãe, estava se deslocando numa frente de trabalho para o Soldado da Borracha, deserdado do Ceará, não, de Pernambuco, e como Soldado da Borracha ele foi para o Acre. Logo depois daqueles episódios que aconteceram com a tomada do Acre por Galvez e acrescentada ao Brasil. Então, ele chegou lá em 1890 e poucos, 1998, por aí assim. E ele passou lá o início do século XX, 1900, até falecer em 1945. E, com isso, eu fiquei muito curioso com relação a isso, porque só podia chegar lá pela costa, e entrando na enseada do Amazonas, para poder chegar, pegar via Rio Purus, Rio Madeira, que são os afluentes pela margem direita do Amazonas, para chegar no Acre. Então, só tinham essas rotas de navegação. E elas passavam nos principais portos que tinham, que era Ceará, Natal, Ceará, São Luís, Grão-Pará, e tinha um em Viseu, que é próximo à fronteira com o Maranhão. E aí eu fiquei com isso, mentalizando na cabeça e tudo mais. Comecei a buscar algumas informações na internet. Como
eu comecei a sentir uma conexão com os irmãos da família Légua, com alguns índios que já entram lá. Aí eu procurei nos tipos de trabalho que aconteciam na época. E estava iniciando o trabalho do tambor de Mina, ou Mina Nagô, nessa época. E o Mina Nagô, ele tinha dois grandes amigos que falaram comigo. E eu me inscrevi num site de tambor de Mina para saber, para pesquisar e tudo mais, como era que ele se estendia, o tambor de Minas, de Mina Nagô e a Umbanda, como era que ela se estendia, e quando ela aparece lá com os negros e com os índios. O fato é que, no início, as revoluções, onde se deve saber isso de história, as revoluções aconteceram ainda na libertação, quer dizer, na independência do Brasil, que eles não queriam. Então, só aí, nesse período de 1700, que começam a chegar os índios no Nordeste e a Inglaterra começa a mandar para a América Central, sendo um entreposto de escravo o Pará, a província do Grão-Pará, e saía de lá para a América Central. Bom, até então os escravos eram muito reduzidos lá, e tinham os índios era que serviam de escravos. E isso o Curupira Piraquá me confirmou. E eu estou ficando muito agitado. E aí eu continuei a perguntar, me conectei com essa tribuna jurandiense, que é uma associação de Mina Nagô que tem no Maranhão, no Pará, Roraima e Rondônia, Acre. E eles têm uma conexão direta sobre isso. Inclusive, os irmãos que trabalham, são muitos irmãos da Encantaria e tudo mais. E nessa minha imersão espiritual, eu perguntei sobre o mestre Irineu. E dois deles me conversaram comigo, o Antônio Carlos Lega Bogi e o Curupira Piraquá. O Antônio Lega Bogi, ele, na saída do mestre Irineu de São Luís, não foi numa embarcação oficial, ele saiu beirando a costa das cidades. E passou realmente por Viseu, segundo o que ele me falou, e foi recebido na Vigia, que era um caminho que despistava os holandeses para entrar na Amazônia, porque as duas únicas entradas eram Marajó, numa foz e na outra. Um era por Belém, Vigia, Belém, e a outra era lá em cima pelo Amapá. E ele entra por dentro de Vigia, que era um desvio das frotas de navegação que vinham oficiais. Então, ele entra em Belém, através de Vigia, passa um tempo lá em Vigia e sai também, já depois de se não me falha a memória, que ele me contou, 8 a 9 meses de estadia em Belém, ele parte num batelão, já com uma situação mais reconhecida, porque já estavam indo os soldados da borracha, nessa época, e meu avô já estava lá nessa época, 1989. Ele já tinha se estabelecido lá, ele tinha 3 seringais, porque tinha um intendente do Acre, que era o doutor... Esqueci o nome. Eu não sei o que é Veloso. Era um intendente que era tio desse meu avô, e
acobertou ele, porque ele também era fugitivo da Marinha. Então, ele foi para lá para tentar a vida e começar a lutar pelo território. E como tinha tudo lá, era muito distribuído nessa época, ele já estava lá quando o mestre Irineu chegou lá. E relatos que eles me fizeram, até engraçado, quando o mestre Irineu chega lá, que ele começa a ocupar o território que ele foi levado, e como ele vivia muito nas matas, chamavam ele de Mapinguari, o homem do pezão. Isso eu achei muito interessante. E de lá para lá começa a história dele por dentro daqueles seringais, conversando com os homens, estimulando os homens a terem paciência, a terem esperança e fé, e propagando a bebida. Agora, meu avô teve uns embatezinhos com ele, mas como o velho tinha 3 seringais, num deles ele se escondeu dele e deu para dois tios, irmão da minha mãe, tomar conta de 2. A mamãe tomava conta do de Chapuri, tinha um em Brasileia e o outro em Sena Madureira. Eu achei interessante essa história da relação que eles tinham com ele, porque minha família da minha mãe é branca dos olhos verdes, detestava negro. Então, meu avô era altamente racista. Quando meu pai casou com a minha mãe, que era negro, ele disse que não gostava daquele negro fedorento com a minha mãe. Então, eles tiveram uma série de embates, mas depois que ele morre muito antes dele, em 1940, quase na Segunda Guerra Mundial, meu avô morreu. E o mestre Irineu já estava muito mais calmo, e o mestre Irineu não, ele já estava muito mais velho, e não pegou mais no pé do Irineu. Eu tenho muito mais coisas, mas eu acho que a emoção está muito grande e o tremor está muito grande. Qualquer dia eu conto para vocês outras coisas mais. Você precisa escrever isso tudo aí, Roberto. Eu já estou pensando em fazer isso. Você precisa fazer essa crônica aí, passar para papel, senão ela vai acabar se perdendo. Eu reuni os mapas do Brasil, das navegações da época, e mais as informações dos irmãos, dos 2, do Currupipa-Peraquara, que pegou ele, que acompanha ele na entrada de Belém. É como se fosse o Antônio Carlos chega ele e entrega para o Currupi em Belém, e o Currupi passa a entrar no meio da mata junto com ele. São 2 momentos muito interessantes que eles me relataram. Esse som é aí em você, Roberto? Hein? Esse som é aí na sua casa? Um telefone aí tocando. É o alarme do meu remédio. Liga aí. Esse levantamento de mapa fui eu que fiz, porque eu tenho os mapas diários do Brasil desde o Brasil Império. E aí foi vindo a curiosidade a partir do que eu conversei com a Cida. A Cida teimando comigo, dizendo que não, que os escravos lá chegaram antes do mestre Irineu, e que eles estavam lá já dentro do território, andando por dentro da selva, que era impossível, que não tinha como. Os braços de rios não tinha, só tinha índios e foi sim. Era impossível, porque só tinham índios que não eram civilizados nessa época, a não ser os índios escravos que estavam na capital de Grão-Pará.
que eram escravos da igreja. Mas isso é outra história. Obrigado. Desculpem a dificuldade. Oscar, pode fazer seu comentário. Você queria fazer acrescentar uma observação? Pode fazer. Sim, é sobre aquela pergunta que fizeram aí da alucinação aí, e acrescentar que houve um processo, ficou um tempo sem o dever, ficou um bom tempo esperando que a justiça liberasse o uso da ayahuasca, foi na corte, na última instância na corte dos Estados Unidos para liberar a ayahuasca e tal. Então, fizeram um estudo, eu tive acesso a um documento do CONAD, Conselho Nacional Antidroga, lá na casa que eu bebi ayahuasca. Tem esse documento lá, e tem lá conclusão do CONAD, do estudo que fizeram em cima da composição da bebida, que ela não é alucinógena na proporção que é feita. Apesar que tem aqueles alcaloides, mas que não faz com que a bebida tenha processo de alucinações. Só para acrescentar aí, para confirmar. Obrigado. Luiz, eu tenho uma pergunta. Se você quiser fazer algum comentário. Luiz? Não? Segue a pergunta. A pergunta é minha. Eu queria saber sobre como é que funciona para que a atuação da bebida nos corpos espirituais nos dias das cirurgias, né? Quando acontecem as cirurgias na Irmandade, os trabalhos de segunda-feira que os pacientes tomam a bebida sagrada, como é que porque assim, eu entendo, no paciente, ele expande a consciência, né? Tem uma expansão de consciência, e eu tô falando a minha visão, né? Quando eu sou paciente e tomo a bebida, eu tenho acesso aos irmãos espirituais que aproximam para poder fazer o trabalho, né? Eu tenho acesso, eu consigo perceber, ver os irmãos que vêm, né, nos trabalhos da segunda, para poder fazer aquela medicina, né? E eu queria saber, mas a minha pergunta não é em relação ao paciente, é em relação a como que seria a atuação, para que os médicos espirituais utilizam essa bebida? Não sei se eu estou sendo clara na pergunta. Eu entendo sua pergunta, eu vou responder para você. Embora essa resposta já esteja no texto. Os médicos, através do Dr. Ralph, que coordena a equipe médica, ele nos disse o seguinte, que a ayahuasca administrada em dosagem baixa, no caso 50 ml, até 50 ml por paciente, ela vai proporcionar e promover um afrouxamento ou uma soltura maior do corpo etérico. O que isso significa nos trabalhos de cirurgia? Como a gente sabe, toda intervenção cirúrgica que é feita aqui na ordem, ela é feita no perispírito. Quando o Divi fez a palestra dele, uma das leis que o Caibalon passa é como em cima, como embaixo. Como embaixo, como em cima. Então, as intervenções feitas no perispírito, elas, pela lei da semelhança, elas vão ser transferidas para o corpo físico, ou seja, a informação que foi realizada enquanto uma correção, uma cura de um miasma e por aí assim por diante, ela vai ser adensificada no corpo físico, ou seja, ela vai absorver a informação. Então, os médicos se utilizam da ayahuasca
com o sentido de soltura e afrouxamento do perispírito do corpo físico. Só isso. Se vocês observarem, os pacientes que bebem ayahuasca na casa é paciente de cirurgia, paciente de quinta essenciada, paciente de terapia das matas e paciente de penimaracá. Por enquanto, são só esses 4 níveis de pacientes que bebem ayahuasca. Para a gente é outra conversa. A gente entra, quando está em trabalho de cirurgia ou algum tratamento que envolva uma intervenção no perispírito, nós entramos no padrão paciente. Agora, para o trabalhador, é um trabalho de cura espiritual, portanto, cura da matéria, mas também você poder ter a oportunidade de mergulhar no seu interior mais profundo e trabalhar dentro. Eu trabalho com os meus demônios. Eu trabalho com as coisas que me incomodam, ou eu expando minha consciência, não para ver luzinha, mandalinha, pode até acontecer, né? De ver anjinho, mas não é a intenção. A intenção é, bora entrar para dentro, porque todo mundo tem o que fazer aqui dentro, em termos de correção. Então, a gente tem que andar para trás, em termos de vou mergulhar no meu interior para ver aonde que o bicho pega, aonde que o crocodilo morde, para conseguir lidar com o meu crocodilo interior e transformar esse crocodilo num crocodilo iluminado. Eu preciso vencer aquela barreira. Para isso, a ayahuasca serve nos nossos trabalhos de bailado, de meditação na semana de cuidado, de trabalho xamânico. Com trabalho xamânico até tem mais algumas características, né? Então, vocês vejam, todo o trabalho que acontece com a bebida na casa envolve uma egrégora grande de trabalhadores. Quando é um trabalho cirúrgico, terapia das matas, quinta essenciada, tem toda uma egrégora dos médicos e a turma que anda e ajuda e auxilia na parte médica. Quando você entra para um trabalho xamânico, aí entra encantado, caboclo, pajé, xamã, e, entendeu? Essa é a egrégora que está trabalhando. Então, assim, é uma bênção para a gente ter um local tão seguro para poder trabalhar internamente com uma egrégora que dá esse respaldo, que dá esse amparo, que dá essa segurança de não se perder na história. Ou seja, eles também estão atuando. Vejam o vídeo da Takiwasi, vejam o vídeo Ayahuasca, a Serpente e eu. Vejam 2, 3, 4, 5 vezes, porque tem muita informação boa, muita informação útil para a gente. Respondi? A dúvida não é, eu li o texto, sim, que você colocou, eu vi a questão da quantidade, né, dos 50 ml, mas a minha dúvida era em relação aos médicos espirituais, né, da Irmandade da Luz, a atuação deles em relação à bebida sagrada, quando ela é dada, né, para aquele paciente. Para que seja feita a intervenção com mais facilidade no perispírito. Posso complementar, Luiz? Pode, claro. Gabi, lembra daqueles esquemas que eu fiz na reunião de quarta-feira? Sim. Que eu mostrei como é a relação do irmão espiritual que vem, aonde que ele intervém na gente, e como é que a intervenção dele chega até o paciente. A ayahuasca, no paciente, na hora do trabalho, ela facilita o trabalho do Dr. Ralph, por exemplo. Existem as técnicas, como o Luiz falou, existem as técnicas que são utilizadas, e que a ayahuasca é um facilitador da aplicação dessas técnicas que os irmãos utilizam a gente, como médiums, para manipular o organismo do paciente.
Então, não há uma influência direta no médium e nem no irmão. É no paciente que ela age. Então, ela age facilitando com que o espírito se desloque com mais facilidade, com as técnicas que eles ensinaram para a gente, e com isso, os irmãos espirituais, através da gente, fazem o que tem que ser feito, a cirurgia, por exemplo, ou qualquer uma outra intervenção. Então, a ação do plano espiritual é através de nós. Agora, a ayahuasca, ela age no paciente, facilitando o trabalho para os irmãos espirituais. Deu para compreender? Sim, intervenção é feita pelos irmãos espirituais através do médium no perispírito do paciente. Isso. É isso aí. Que foi expandido com a facilidade do uso da ayahuasca. Por conta do uso da ayahuasca, é isso aí. Isso. Respondeu, sim. Obrigada, Luiz e Roberto. A Antônia, ela complementa, né, também desdobra a minha pergunta, e ela fala: Luiz, vi que na segunda-feira agora tem um grupo de trabalhadores que fazem o uso da bebida. No paciente ela entende, mas e no trabalhador? Bom, Antônia, essa recomendação foi feita pelo Ralph e pelo Montenegro e pela Flor nos trabalhadores que estão atuando com médicos ou nas linhas médicas. Então, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo, nós, trabalhadores, estamos tomando a mesma dosagem, ou muitas vezes até menos, que o paciente está tomando, por uma questão de sintonia vibracional. Exato, Luiz. É exatamente isso. É para que haja um equilíbrio no trabalho, porque muitos vão e, às vezes, não conseguem se sintonizar com a energia do trabalho de segunda-feira. E aí acaba que a ayahuasca, ela nivela, como se ela nivelasse o padrão vibracional dos trabalhadores para que eles possam usar a energia do ambiente. Sim, eu entendo desse jeito. É isso mesmo. Anderson, você sente assim também? Da mesma forma. O dia a dia do trabalhador da casa, né, às vezes, por mais que ele se cuide, ou por mais que ele se introjete, no que diz respeito a estar pronto para a ação mediúnica, ele nem sempre consegue. Né? Há uma série de situações, há uma série de obstáculos que, às vezes, são bastante fortes. E, naquele momento, quando o trabalho de segunda-feira começa, e assim que as cirurgias, as quintessenciais e uma série de outras atividades exigem uma percepção sutil, uma concentração, uma atenção no lidamento com o paciente, principalmente em relação aos seus corpos sutis, é essencial que o médium, né, tenha condições de fazer isso, de dar espaço, de fato, para que aquele irmão que vem trabalhar com ele, ou vem trabalhar conosco, possa atuar da melhor maneira possível. Né? Então, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade. Comigo acontece assim, apesar de eu ser normalmente muito guloso, né? Eu, se pudesse, tomava logo uma cuia daquelas assim de 2 dedos, né? Na risca, né? De pé. Mas é outro aprendizado que a gente tem que ter, né? Porque a questão não é a quantidade da bebida, mas a forma como você permite que ela trabalhe com você. É tudo realmente um aprendizado muito grande e necessário. Vamos lembrar também que nem sempre foi assim. Não é? Esse processo recomendado pelo Ralph para que os médicos ou outros trabalhadores que vão fazer intervenções ou vão estar na relação direta com o paciente, ele é mais recente. Tem a ver também com o tipo de paciente e o tipo de
morbidade, vamos assim dizer, que a casa passou agora a receber. Eu entendo um pouco dessa forma. Tem também uma outra coisa, Anderson, importante nisso tudo. O trabalho mediúnico na casa, ele é muito especial. Muito especial, e o médium torna-se uma ferramenta muito precisa e preciosa dentro da casa para poder fazer o trabalho que ele precisa fazer. Por isso é que, quando eu achei interessante falar sobre a mediunidade naqueles 4 tópicos, era exatamente para que colocasse todo mundo, todo mundo, seria para todo mundo, porque todos nós somos considerados médiuns, mas era para que colocássemos todos nós no nível de compreensão mínima para que pudesse entender esses detalhes que, por exemplo, o Ralph adotou porque houve uma especialização nos serviços da casa em função de que os pacientes passaram a ter um tipo de problema diferenciado do que era anteriormente. A energia da casa já estava com uma outra vibração. E digo mais para vocês, muitas coisas vão acontecer agora no retorno. No retorno, ano que vem, nós vamos ter que estar muito mais cientes de que tipo de médiuns nós somos, que mediunidade nós podemos fazer na casa, que nós podemos nos doar na casa. Porque chegar lá e começar a achar que baixou o santo lá e vai começar a festa, a farra, não é bem assim, não. É necessário que... É um trabalho especializado espiritual. As pessoas, eu acho que não entendem, não têm a percepção da importância que é um hospital. Seja ele na matéria, se na matéria o negócio já é muito cuidadoso, imagine no plano espiritual. Nós vamos estar alcançando os espíritos que estão carentes, que estão doentes, que estão desequilibrados, de diversos padrões de desequilíbrio emocional, depressão, enfim. Se nós não soubermos que nós estamos ali para fazer e que nós somos a ferramenta, nós não vamos conseguir ajudar muito lá nos irmãos, não. O padrão da casa mudou, assim, 360 graus. Nesses meses agora. Por isso é que nós estamos fazendo esse preparo espiritual fora da casa. Porque desde o início, nos 10 últimos anos, nos 10 anos que se passaram, eles sempre disseram: aprendam aqui dentro para enfrentar lá fora com a força que vocês têm da casa. E não é coisa diferente, não. É tudo que eles ensinam lá para a gente, eu tenho que levar e colocar aqui fora, como médium, como cidadão, como pai de família, mãe de família. E é aí que está a nossa grande prova. Nós respeitamos a quem? A Deus, as leis da ordem, vou dizer assim, ao que a ordem nos pede que nós façamos, que não é grande coisa. Se nós formos prestar bem atenção, nós não vivemos encarcerados lá na ordem. Nós não vivemos presos a nada. Eles nos dão toda a liberdade para sermos o que nós somos, principalmente aqui fora, com toda a orientação, com todo o amor, com todo o carinho. E é isso que nós precisamos, aprender a ser médiuns. Aprender a ser médiuns dentro da casa e aqui fora também. Para que eu não saia fazendo bobagem, para que eu não saia metendo os pés pelas mãos. Obrigado. Estamos à disposição. Está passando o tremor. Então...
Da mesma forma que acontece para os médicos, acontece também para o pessoal que atua na terapia das matas. Eu estava conversando aqui com a Marisa, né, sobre Sim. isso. O Maelo, os assistentes, todos tomam uma dose de 50 ml também de ayahuasca. E no Penimaracá, que eu fiquei à frente bastante tempo, em todos os trabalhos a gente utiliza também ayahuasca. Inclusive o pajé que vai atuar, ele tá vibracionalmente se posicionando, né, mais próximo das vibrações que necessitam serem trabalhadas para o paciente. Luiz, e tem mais uma coisa. Eu também me arrisco a dizer que nos principais trabalhos da casa, se nós tivéssemos um potencial de ayahuasca que desse essa permissão, eu acho que ela seria aplicada em muitas outras atividades. Só que, infelizmente, o nosso potencial não leva a isso, não nos permite isso. Eu analiso um pouco do caminho. O Elber, espera um pouquinho que eu já te respondo, tá? Eu analiso um pouco como foi o caminho da ayahuasca aqui dentro da casa, desde o primeiro feitio, desde quando foi feita a primeira proposta, até agora. Você vê que cada dia, né, a cada ano que passa, a cada feitio que passa, ela vem sendo utilizada em uma amplitude maior, com uma concentração maior, que o feitio está permitindo, né, que seja mais concentrada, e mais divulgada entre os trabalhos. Eu acredito também que outros trabalhos poderiam estar sendo feitos com ayahuasca. Acredito que praticamente todos os trabalhos poderiam estar usando ayahuasca. Só que a gente não tem nem material, nem poder de fogo, nem tem reinados. Reinados, para quem não sabe, são as plantações, né? De folha, de cipó. Nós não temos autossuficiência ainda. A gente depende ainda de ter o fornecimento externo para os nossos feitios. Infelizmente, nós estamos com 10 anos e ainda não temos nossas próprias plantas. Mas a gente chega lá. Elber, vamos lá, tentar te responder. Pode acontecer da pessoa tomar o chá e não sentir nada? Eu levanto a mão aqui. Eu já tomei inúmeras vezes e falei assim, não, eu fui enganado. Cadê o efeito? Cadê o efeito? Esse negócio não tem efeito nenhum. Ou então aconteceu o seguinte, tomar a bebida, esperar meia hora, 1 hora e meia, 2 horas e nada. Entrou em 2 horas e meia, a bebida sobe, que nem um foguete. Inesperadamente, vem tudo uma vez. Todo o efeito parece que chegou tudo uma vez no cérebro, né? Mas pode acontecer sim, de não sentir nada. Quando eu fui na UDV, que todo mundo falava, não, na UDV o negócio é forte, você vai beber ayahuasca, você vai cair no chão. Tá, fui lá, bebi, fiquei na sessão 3, 4 horas, saí de lá e falei, ué, mas que chazinho fraco, não aconteceu nada aqui. Acontece, né? Dia seguinte eu tomei no Daime, tô até agora na onda. Enfim, acontece sim. Inclusive acontece uma hora não tem efeito, tem área muito só para a pessoa, não tem uma regra, não sei o porquê também, que é desse jeito, mas é desse jeito. Respondi? Luiz, eu queria fazer uma pergunta antes da Ana. Queria saber qual que é, assim, já que a gente está sem as folhas, né? A gente não tem um material, como você falou, para a gente fazer o feitio. Qual que é o plano para quando a casa retornar, a gente ter o feitio? Qual que é, assim, o plano? Você vai... Onde que vai ser pego essas folhas? Com quem? Se já tem... Sim, já tem fornecimento, nós já temos fornecimento. A gente tem bons parceiros que tem um parceiro novo do fornecimento de cipó,
que foi indicado por uma amiga da Flávia, né? Essa amiga da Flávia, nós fomos conversar com ela num feitio aqui da casa dela, inclusive muito próximo da nossa casa de feitio, e depois de uns dias ela me passou, a Roseli me passou o telefone de um camarada, que chama Vasseles, dá com W, né, Vasseles, e aí eu ligava e nada, ligava e nada, ligava e nada, e ligava e nada, até que um dia eu liguei e ele atendeu. Aí eu combinei uma ida, eu e a Marisa fomos lá, fomos extremamente bem recebidos. Ele é macaco velho, ele foi, conheceu, era assim, da contracultura no estado de São Paulo, na década de 60, 70, depois foi do Daime, depois foi da UDV, depois foi um monte de coisa. Agora ele é radical evangélico, mas uma pessoa do bem. E eu sei que ele adorou a Marisa, achou ela linda, maravilhosa e tal. E a hora que nós chegamos lá, gente, tinha cada cipó do tamanho da minha perna. De anos, anos e anos. E está negociado. Nós temos para o próximo feitio 2 cipós bem consistentes para fazer o feitio. Tem negociação, vai ter uma negociação, né? Nós vamos ter que rezar uns evangelhos com ele, provavelmente dar uma contrapartida, mas ele foi muito com a nossa cara. O que eu duvidava um pouco pelo perfil do que eu tinha batido de papo com ele antes no Zap, né? Mas ao vivo e a cores a coisa foi diferente. No caso do cipó, ele tem folha também que ele pode ceder, mas o que ele tem mesmo é o cipó, que é o mais difícil. E para a folha, nós temos o Fabão, que é outro da velha guarda, que está aqui no estado de Goiás há não sei quantos milênios, que também já foi da UDV, já foi do Daime, já foi tudo que é coisa. Aí tinha o trabalho dele que misturava Daime com o DV, com a cultura racional, e agora ele não está abrindo mais trabalho, porque ele me disse que do jeito que está a energia, ele não tem condição de segurar possíveis acontecimentos dentro dos trabalhos. Então, assim, a percepção dele mostrou que o campo de energia ao redor, né, no plano astral, está tão delicado, tão difícil de lidar, que ele por ele resolveu suspender. Mas ele já fornece folha para a gente há uns 3 feitios, no 0800. Ele chama Fabão, tem uma chácara maravilhosa lá em Aparecida de Goiânia, abarrotada de cipó e de folha, mas ele fornece as folhas. E se pedir 5, 6, 10 sacos, ele fornece. Então a gente tem material. Nós não temos o nosso material ainda. Tem um reinado de rainha na Ana Rita e no Luan, que é razoável, tá indo para frente. Quando nós íamos mexer agora na seca do ano passado, no final da seca do ano de 2019, lá na casa de feitio, né, nós fizemos a primeira limpeza, aí nós precisamos suspender, íamos retomar e não conseguimos retomar. Mas nós vamos retomar lá, e com a ajuda do Rafa, que é agrônomo, nós vamos fazer um super reinado de folhas, e se Deus quiser, os cipós decolam. Eu não sei, porque nenhum cipó decolou lá na mata, na casa de feitio. Aqui em casa é o contrário, onde cai semente, eu tenho que cortar, porque sobe em tudo que é canto. Inclusive aqui do fundo, caiu no vizinho, já tem um cipó que já tem uns 3, 4 centímetros de grossura embaixo, que está subindo de novo no cajueiro. E os lá da frente também, tem uns 4, 5 que vira e mexe eu tenho que podar, porque senão eles vão pegar rede de energia, vai ser um sapé caiaiá. Mas é isso, né? A gente tem que achar as correções de solo necessárias, as regas que ele tem que ter para que ele possa subir. Ou seja, aí do lado da casa do Anderson e da Lara, que foi gentilmente cedido para ser a área de feitio, que é um espaço da ordem também, né? Tem espaço sobrando, para ter tudo que precisa e mais um pouco. Só depende da gente. É trabalho? É bastante trabalho, mas
ser independente é o ideal, né, gente? Ter independência, você não tem que ficar batendo cabeça, pedindo favor ou pedindo cipó e folha para outras pessoas. Nem ir na casa dos outros. O Fabão não deixa ninguém entrar lá dentro para colher, não. É gente dele que colhe. Já o Váceles, não. Ele é sozinho, nós vamos ter que colher. Tudo bem. Faz parte do processo. A gente colhe, sabe colher, sabe fazer o que tem que fazer. E eu quero saber também em relação à quantidade de tempo do feitio. Eu sei que a gente tem um tempo que a gente não faz feitio, em relação à validade da bebida que é feita. Porque como a gente faz feitios de uma data para outra, assim, o espaço de tempo entre os nossos feitios e a validade da nossa bebida em relação a isso. Essa é uma pergunta minha que eu tenho, assim, sobre isso. E também em relação também, Luiz, a questão das recomendações dos feitios. Assim, nós fazemos feitios muito distantes um do outro, porque os irmãos recomendam, ou é porque a gente realmente não tem material para poder fazer, e por isso que a gente a gente demora para acontecer os feitios. Ô, Luiz, deixa eu só falar uma coisa antes de você responder a Gabriela, que diz respeito às rainhas. Sim, Bom, sim. as rainhas, elas estão aqui vivas. A gente está cuidando delas. Eu fiz um esquema aqui de irrigação caseira. Beleza. E elas estão crescendo, assim, mais ou menos algumas estão, assim, um pouco acima da cintura de cada um, para ter uma noção do tamanho que elas estão. Então, as que sobreviveram, que estão próximas desse sistema de irrigação, estão cuidadas. Então, aqui também tem um reinado e ele está sendo cuidado. Quem fez esse reinado no começo e cuidou por um bom tempo foi o Oscar. Aí agora, nessa época de pandemia, desde que começou esse processo de pandemia, ele não tem vindo, e aí eu vi que elas estavam sofrendo e comecei a cuidar delas. Como o meu tempo é muito curto, eu fiz esse sistema lá de irrigação bem caseira, e é assim que elas estão sobrevivendo. Estão bonitinhas e estão crescendo. Então, nossa, muito grato. Valeu. Inclusive, Bom, Lara, parabéns. isso aí. Nas conversas que eu tive com o Rafael, quando a gente conseguiu organizar o reinado lá na mata, nós vamos montar um sistema de irrigação. Botar uma caixa d'água grande, botar temporizador, né? Para não sobrecarregar ninguém, não ter que ficar regando plantinha por plantinha. Não é esse o caso. Acho que a gente tem condição de fazer um sistema bem feito, um sistema funcional, e não é nenhum absurdo de caro você montar um sistema temporizado com irrigação, com dispersão de água. Dá para fazer. Agora, quanto ao feitio, olha, Gabi, eu imagino que mesmo tendo bebida em casa, seria de bom tom para a energia da casa que fizesse um feitio por ano. Pelo menos. Porque um feitio, nós estamos tirando aí ao redor de 170, 180 litros. Do jeito que a gente usa a bebida, 180 litros dá tranquilamente para um ano. Nós ainda temos um pouco aqui do feitio que faz mais de 2 anos, né, que a gente fez. E já estávamos com feitio programado, por isso que nós fomos atrás do cipó. Já tínhamos feitio programado porque eu vou controlando a litragem que está aqui. Então, quando a litragem bate aí nos 30, quando chega mais ou menos nos 30, já está no sinal amarelo. Já está na hora de fazer. E a gente não faz, assim, uma vez no ano por falta das folhas, né, do material mesmo, que a gente não tem, né, e a gente estava em falta de fornecedores, né. A gente até estava tendo um certo rigor de estar fazendo um por ano. A gente fez seguidamente, se não me engano, durante 3 anos. Aí nós pulamos um ano, porque a fornecedora do cipó deu para trás. A Monique falou, agora eu não vou mais fornecer para vocês, vou fornecer para outra casa.
mas ela foi super parceira durante um tempão. Então, a gente teve um lapso no fornecimento do cipó. Quando entrou o cipó do Vaselis, já estava sinal verde, porque a gente tem folha, um tanto com a gente, um tanto com o Fabão, que pode fornecer, e cipó à vontade do Vaselis. Dá para tirar 250, 300 litros no feitio agora. O que para a gente segura 2 anos. Se for o caso e não tiver que fazer ou não puder fazer no próximo ano, a gente tem estoque para tocar o barco. Não vai ter problema. Mas em relação à validade da bebida? Quanto à validade da bebida, do jeito que é feito aqui na casa, é que nem vinho. Então, tá bom. Quanto mais velho, mais apurado fica. Isso é uma coisa que o Oraniano falou assim. O Irineu também. Que quando a bebida estabiliza, depois de 2, 3 meses, ela vai entrando num estado de mais acidificação. E isso vai tornando a bebida mais forte. Até ela chegar no estágio que ela aguenta chegar de força e de luz. Não é? Então, por exemplo, na UDV, eles trabalham com a ayahuasca refrigerada. Tudo que eles fazem vai para o refrigerador. E não sei porque cargas d'água não dura muito tempo. Toda hora a UDV está fazendo preparo de bebida, porque é tudo refrigerado. E se não ficar refrigerado, ela dança, ela supita, acidifica, tal. E a nossa não. A do Irineu também não era assim. Eu já ouvi relato, né, Oscar, do Nica, que tinha garrafa de bebida lá do Nica, era da época do Irineu. Do último feitio que ele participou, tem uma garrafa guardada lá, até hoje. O DV dura 90 dias, é o que eles falaram. É o DV. Você vê como é que é diferente? Então, as formas de preparo determinam também como que a bebida vai se comportar depois. A gente teve uma vez um problema aqui, se não me engano, no terceiro feitio. Acabou o feitio, as bebidas vieram para cá, de repente começou a estourar todas as rolhas. Puf, puf, puf. Começou a sair, supitar tudo a garrafa. Aí eu fui lá e perguntei, né? O que aconteceu? Ele falou assim, o cipó estava com excesso de acidez. Fez a bebida fermentar rápido e fez gás e jogou as rolhas para fora. Aí a gente descobriu que o legal é fazer um furinho com uma broquinha bem fininha na rolha, encher a garrafa, tampar com a rolha com furinho, aí a bebida tem espaço para, na hora que ela começa a criar acidez, que é natural dela criar acidez, ela evapora um pouco, supita pelo buraquinho e lacra. Ela mesmo faz subir uma borrazinha que lacra a bebida. Véi, depois que lacrou, você esquece da bebida aí na prateleira, porque ela não vai ter mais problema. A gente tem de todo feitio uma garrafa guardada. Do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu sempre pego uma garrafa, né, dos lotes que a gente considera que estão mais apurados e separa. Então tem bebida de todo feitio. Um dia a gente experimenta aí do primeiro, do segundo, tal. Tem um bom vinho velho aí, já estocado faz tempo, tal. Vamos beber, né? Tá, então, validade indeterminada, ou não estraga. Tá certo, então. Luiz. Ana Lúcia tem uma pergunta. Ana Lúcia tem uma pergunta para fazer. Ana Lúcia? Oi, vou falar. Luiz, diante de toda a sua experiência com a bebida, o que você pode nos orientar, nos aconselhar para que aproveitamos ao máximo esse momento? Para que seja assim, consiga atingir todos os objetivos. Bom, Ana, eu falaria para você o seguinte, não tenha nenhuma expectativa. Tome a bebida com confiança, tome a bebida com fé, tome a bebida sem achar que vai acontecer
qualquer coisa que você acha que deva acontecer. Ela não funciona desse jeito. Entrega é uma palavra que, assim, ou a gente está entregue, ou a gente não está entregue. Então, confie que a egrégora está aí para nos apoiar, está aí para nos dar segurança, está aí para nos colocar no seu colo de amor. A bebida é da Virgem Mãe Maria Santíssima, a bebida é do Divino Mestre Sol Invicto Jesus, a bebida é do Patriarca São José, a bebida tem 5.000 anos, a bebida é do Mestre Irineu, a bebida é do Oranian, e a bebida é da casa. Então, assim, entra com fé e com confiança. Essa eu acredito que é a postura. Eu respeito muito a bebida. Demais, demais da conta. Eu, inclusive, assim, cada dia que passa, dependendo do dia, eu tomo até menos bebida. E a recomendação, assim, no dia ou no dia anterior? Recomendação? O Oscar passou algumas coisas que eu acho que são boas, né? De serem seguidas, né? Durante pelo menos uns 2, 3 dias, evitar coisa gordurosa, coisa pesada, evitar conflitos, evitar disputas, evitar qualquer energia, assim, sair fora das energias mais densas, para que você se prepare sem expectativa para esse momento de consagração. Nós estamos consagrando o que os xamãs chamam de vinho da alma, ou vinho dos espíritos. Então, vamos trabalhar com os nossos espíritos. Trabalhemos pelo espiritual. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Camila, pode perguntar. Obrigada, boa noite, Luiz. Eu acho que ele respondeu um pouco, né? E eu ia fazer 2 perguntas para ele. Uma era a respeito com relação à quantidade, né? Porque a minha experiência, a quantidade não interferiu. Aí eu queria saber a experiência dele, né, com relação à quantidade, o que significa bebida para ele, né? Ele já falou um pouco, deu para perceber na conversa com a Ana. E é isso. Bom, essa bebida representa para mim tipo um turning point em várias fases da minha vida, né? Ela me proporcionou ver algumas coisas que foram importantes para mim, mas principalmente saber que eu tinha uma ligação muito forte com... Quando eu caminhei bastante com o pessoal do Daime, eu sempre achei lindo aqueles inários, que sempre foram muito profundos. E hoje que a casa tem o inário também, está tendo e sempre recebendo coisas novas, e agora começando a receber através de outros trabalhadores, cada dia eu fico mais empolgado que a comunicação está com acesso mais livre, né? Mais aberto, e é isso que a casa é, né? A casa não sou eu, a casa não é a Camila, não é a Gabi, não é o Derico, a casa somos todos nós juntos com a espiritualidade. Nós estamos trabalhando numa grande egrégora. E aí a confiança é completa. Quanto à quantidade, depende do dia, Camila. Como nós temos deixado a critério do trabalhador ele se autograduar, por exemplo, você vê, o Anderson falou, por ele toma um copo na vertical, tranquilo. Ele apanhar, mas segura a onda do irmão, né? Talvez outros não sejam muito sensíveis, por exemplo, né? Eu não vou falar quem, né? Mas assim, eu vejo em alguns trabalhos que alguns trabalhadores com pouca quantidade pegam a força que precisa ficar 3 horas antes de sair para a rua, quietinho, né, renivelando, porque são muito sensíveis. Eu sou um pouco mais bruto, sou um pouco mais rude, então, para eu pegar força, vai ser só na segunda, na terceira dose que eu vou pegar a força da bebida. Eu tenho muita resistência física mesmo à bebida. Não que eu tenha resistência, não vai acontecer nada, não. Eu tomo, não acontece nada, eu tomo mais, né?
Aí tomo mais um pouco, ué, vou lá, né? Então, acho que fica assim, quando os trabalhos são a critério do trabalhador se autodosar, eu acho que ele deve fazer a experiência. Tem gente que toma a cuia cheia. Eu tenho não tomado tanto a cuia cheia. Na metade já está legal. Até para ver se eu me sensibilizo mais um pouco e não preciso tomar tanto. Está respondido? Ou mais alguma dúvida? Sim, muito obrigada. Tá, obrigado. Luiz, nós estamos agora faltando quase 10 minutos para as 10. Se alguém, algum dos anciões, a Taíde, o Oscar, o Anderson, quiser fazer mais alguma colocação, ou você mesmo. Bom, eu tenho uma colocação que não diz respeito especificamente a isso que a gente está conversando. Mas eu queria saber de todos vocês, se vocês gostariam ou querem, a gente logicamente pediria a permissão aos coordenadores, né? A você, Gabi, a Yasmin e a Lara, que coordenam o grupo Raio de Luz, nesse caso, se vocês acham que interessa avançar no assunto na semana que vem. Se tem mais coisas que vocês acham que dá mais uma rodada, ou se tá legal, vocês veem o vídeo da Takiwasi, porque tem que ver e pronto, né? Tem que ver, para entender um monte de coisa. Inclusive, ver as picaretagens que eles mostram lá. Porque picaretagem, nesse universo, não falta. Então, se vocês acharem que deve, a gente pode até encerrar um pouco mais cedo e continuar. Se não, a gente encerra o assunto aqui e continua na programação do Raio de Luz. Se alguém aqui no chat, alguém aqui dos trabalhadores quiserem, né? E também você, Luiz, se você quiser continuar, que você fique à vontade para poder dar continuidade, né, na fala. Me parece que é assim, se há uma decisão ou uma necessidade que o pessoal tem de dar continuidade, se ainda pairam perguntas, dúvidas, ou mesmo outros assuntos relacionados a isso, né? Que queiram continuar, a gente pede permissão e abre mais um domingo. Senão, a gente encerra aqui também, tudo bem. A gente fala com você, Luiz, tá? Depois. Tá bom, legal. Então, podemos caminhar para o encerramento, Gabriela. Se ninguém tiver mais nenhum comentário aqui no chat, nós não temos. Se algum dos anciões quiserem falar. Eu só quero agradecer ao Mano Velho. Ei, maninho. Só quero agradecer ao Mano Velho pelo texto que ele fez, muito sintético, mas muito bem pontuado, muito bem colocado. E dizer que, pessoalmente, tem muitas coisas que a gente não conseguiu falar sobre a bebida, né? E entendo que poderia ser bom uma próxima live sobre isso. Quero deixar aqui já o meu voto. Né? E agradecer muito o Luiz, porque essa experiência hoje ela é muito importante, ela é absolutamente necessária. Né? Conhecer a bebida é conhecer muito de nós mesmos. Né? Eu peguei um pouquinho a história da alucinação, e às vezes a gente se pega muito nisso e usa a bebida como efeito de comparação. E aí a gente se esquece, por exemplo, que é perfeitamente possível eu ficar alucinado sem tomar absolutamente nada. A raiva produz alucinações terríveis que podem durar meses, anos. A euforia desmedida também produz alucinações. O sexo produz alucinações. Ou seja, existem vários elementos
pessoais internos nossos e outros que nos afetam internamente, que são altamente promovedores de estados de alucinação, não é? Ou estados de alteração da consciência e não de expansão da consciência. É muito importante, entendo eu, que a gente possa também, na perspectiva espiritual que a casa tem, que a casa nos dá, que a casa nos ensina, com a bebida e com o status mediúnico que a casa nos pede, poder falar sobre isso. E acho que o texto que o Luiz fez, o vídeo da Taquiwasse, acho que ele pode até passar outros vídeos também, poderiam proporcionar isso. Mas é apenas uma opinião que eu estou dando, né? E, na verdade, agradecendo ao Luiz, não só pelo texto e pela live de hoje, mas por ter se disponibilizado a estudar, trabalhar, pesquisar, colher, produzir, fazer a guarda, ser o zelador da bebida da nossa casa. Valeu, mano, velho. Aí, maninho. Valeu, velho. Então, vocês veem, né? Que sempre tem assuntos que são muito polêmicos aí na coisa que a mídia coloca. Vocês lembram daquele fato em 2010, do Glauco, do filho dele, do Raoni, que foram brutalmente assassinados por um psicopata que deram entrada para ele na casa, gente que desaparece e tal. Essas coisas acontecem em qualquer lugar, né? Só que quando acontece numa casa de daime, a mídia inteira cai em cima, né? Os caras vivem se matando aí e ninguém fala nada. Quando acontece dentro, eles falam que é todo mundo alucinado e doido. Não é isso, gente, não é isso. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, se vocês quiserem ver o vídeo da Taquiwasse, especificamente esse da Ayahuasca, Serpente e Eu, no YouTube tem toneladas de vídeo que tem sobre as mais diversas linhas, as mais diversas falas de gente, de experiência, vocês vão ver de tudo. Então, não se enganem, não se enganem. Não é tudo que vale, não é tudo que é bom conteúdo, mas tem bom conteúdo. Vale a sua percepção para entender melhor. Na minha opinião, o trabalho que essa clínica do Jacques Mabi faz da psicologia contemporânea aliada intimamente ao xamanismo é o que eu vi de mais sui generis e belo fora daqui. Porque aqui também é uma maravilha, eu nunca vi desse jeito. Desse jeito que é feito aqui, a gente tem bailado, tem xamânico, tem penimaracá, tem cirurgia, tudo isso utilizando a benesse da bebida, a força da bebida, a luz que a bebida tem e principalmente a egrégora de luz que está junto da bebida. Vocês vão ver os relatos dos xamãs que eles conversam com as plantas, com a natureza, com os animais. É aberto, o diálogo assim é aberto. É belo, muito belo, maravilhoso. Então, se for para alguém votar, eu já voto também junto com o maninho aí, o velho. Por mim, eu continuo mais um pouco. Eu acho que tem assunto para cavar. Ó, a Camila já levantou o dedinho lá também. Então, fica aí a critério da coordenação durante a semana, dar um ok ou dar continuidade em outras coisas, né? Eu agradeço a todos, agradeço a compreensão de todos por esse trabalho e esperamos termos tirado um pouco da poeira, né, desse misticismo, dessa coisa misteriosa que está em cima da bebida. Aí faz 5.000 anos. Quando o egípcio estava fazendo a pirâmide, Pajé estava bebendo ayahuasca. Quando Jesus pisou na terra, Pajé estava bebendo ayahuasca. Então a egrégora dela é muito antiga. Muito, muito antiga. Um beijo a todos, fiquem bem, se cuidem, usem máscara se saírem, tá? Não deem moleza, por favor. Um beijo enorme. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns pela live, parabéns pela exposição aqui. Foi de muito... Tá me escutando? Foi muito válido. Tô escutando. Parabéns, viu?
E as que pessoas agradeço. aqui manifestaram no chat que estão de acordo de fazer uma próxima live, sim, sobre a bebida. Parabéns, chefia. Gratidão. Valeu, Luizão. Obrigado por Parabéns. Até a próxima. Peraí, Agora, Oscar, não terminou agora, ainda eu tô não. louco, agora eu tô louco para fazer um feitio. Tô querendo que acabe logo a pandemia para a gente fazer bebida. Bom, Luiz, eu vou... Luiz, vamos Oi. comemorar com aquela velha barreira que tem aí. A primeira. Tá bom.